Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Havia uma luz visível nas frestas e fendas das cortinas fechadas na janela do escritório do Dr. Rupert, quando a passei na volta do jantar uma noite. Ele morava cerca de 6 portas acima, na mesma rua que eu. E como há muito tempo era um hábito frequente fumarmos juntos um cigarro antes de ir dormir, eu liguei e perguntei se ele estava disponível. Seu empregado me disse que ele já havia enviado uma mensagem para minha casa, pedindo-me para vê-lo, se eu chegasse em casa enquanto a noite não estava muito avançada, para uma conversa casual de 1/4 de hora. E assim, eu tirei meu casaco e fui direto para a agradável sala da frente, na qual pairava a fragrância estudiosa dos livros que aforravam do chão ao teto. Arthur Rupert não estava sozinho esta noite. Sentado no lado próximo do fogo, que brilhava prosperamente nesta noite clara do início das geadas de dezembro, havia um jovem que eu tinha certeza de nunca ter visto antes. Ao entrar, ele parou no meio de uma frase, virando-se para a porta, e eu olhei para o rosto mais bonito e diabólico que eu jamais havia contemplado. Simultaneamente, Rupert se levantou. Eu esperava que você olhasse para dentro, ele disse. Deixe-me apresentar-lhe meu primo, Sr. Hampden, que está passando um dia ou 2 comigo. Este é o Sr. Arkdale, Frank, do qual estava falando agora mesmo. Quando ele se levantou, vi que a quase insensatamente adorável Fox Terrier de Rupert se afastou de onde ela estava sentada, ao lado da cadeira do seu dono, em vez de me dar sua habitual e efusiva saudação, e se retirou para um canto distante da sala, onde se sentou trêmula, com os olhos atentos, cheios de ódio e terror, fixados no jovem Hampden. Seu braço direito estava em uma faixa, e ele estendeu sua mão esquerda para mim. Você deve me desculpar, mas eu estou apenas me recuperando de um braço quebrado. A cadela do meu primo não aprova. Ela gostaria de colocar seus dentes nele. A coisa mais estranha que já vi, Arkdale, disse Rupert. Você conhece a amabilidade habitual da Fifi. Chame-a Frank. Frank Hampden assobiou e apertou seus dedos de forma encorajadora. Fifi, vem aqui, Fifi, disse ele. Por um momento, eu pensei que a mais confiante das damas ia voar até ele. Mas aparentemente ela não conseguiu encontrar coragem para um ataque e, estalando e rosnando, recuou para trás das cortinas da janela. É isso para mim, disse Hampden, lambendo seus lábios enquanto falava. A mim, que adoro cães. O senhor não adora, Sr. Arkdale? Ao dizer isso, eu sabia que ele mentia. Que a detestação da Fifi sobre ele foi recebida com ódio tão vívido, porém controlado. Não posso explicar mais essa convicção do que a sensação de maldade infernal que meu primeiro olhar sobre ele havia me transmitido. Ele era bastante jovem, 22 ou 23 anos, eu suponho. E mesmo assim, por trás da máscara do rosto suave de menino, olhava um espírito duro, maligno e maduro, um adepto de caminhos horríveis. A impressão era bastante inexplicável, mas perfeitamente clara. Então, olhando para Rupert, eu vi que ele estava observando seu primo com muita avidez. Tive que responder à pergunta direta que ele me fez, mas isso exigiu um enorme esforço ao falar com ele ou ao olhar para ele. Não, pessoalmente eu não me importo com cães, respondi. Eu não gosto muito deles e, portanto, desfruto de uma popularidade muito indesejada entre eles. Fifi, por exemplo, seu primo lhe dirá o quão cega é sua adoração por mim.
Veja se a Fifi virá até você se eu estiver a seu lado, disse Hampden. A Fifi tinha saído de sua emboscada atrás das cortinas, e eu a chamei. Mas ela não deixaria o refúgio para onde sua raiva e terror a haviam levado. Ela deu um pequeno choro de desculpas, como se quisesse me dizer que estava pedindo uma coisa impossível, e bateu com sua cauda esguia no tapete. Agora volte para sua cadeira novamente, Frank, disse Rupert. Fifi não precisava de mais um convite quando ele saiu do meu lado. Ela se encolheu pela sala até mim, seu fino corpo branco enrolado como uma vírgula, movendo-se com alegria e fazendo pequenas explicações incompreensíveis sobre sua conduta anterior. Mas no momento em que Hampden se moveu em sua cadeira, ela se afastou de mim novamente. Ele riu e se levantou. Bem, eu acho que vou para a cama agora que você veio para fazer companhia ao Arthur. A propósito, onde está sua gata, Arthur? Eu não a vi o dia todo. Ele estava virado de lado para Rupert, enquanto falava, e notei que ele não virou a cabeça para ele. Isto deu um certo tom superficial à sua pergunta, fazendo aparecer uma mera investigação descuidada. Eu também não a vi, disse Rupert. Talvez, depois de se aconselhar com a Fifi, ela tenha achado prudente se afastar de sua presença maligna. Boa noite, Frank. Você pode se orientar com seu braço enfaixado ou eu devo ir e ajudá-lo? Oh, estou bem, obrigado. Boa noite. Uma boa noite, Fifi. Seremos bons amigos em breve. Arthur Rupert havia se aposentado cerca de 2 anos antes da prática médica regular, na qual, como todo mundo sabe, ele era sem dúvidas a primeira autoridade sobre doenças ou aberrações do cérebro e do sistema nervoso, dedicando sua atenção mais particularmente àqueles enigmas de distúrbios obscuros e desconcertantes aos quais ele tantas vezes fornecia respostas estranhas e corretas. Ele possuía uma ampla competência, e assim, descobrindo que sua grande prática profissional não lhe permitia o lazer necessário para estes estudos exploratórios, ele tinha se lançado de uma carreira ativa para uma de pesquisa, embora sempre estivesse disposto a ser consultado por seus colegas. Ele queria aprender em vez de praticar, e sem precisamente desconfiar dos métodos que lhe haviam garantido um sucesso tão brilhante, havia inferido a presença de enormes campos do desconhecido. Enormes extensões de possibilidades adicionais, que talvez colocassem completamente fora de moda as mais avançadas teorias e tratamentos até então reconhecidos em sua profissão. Na época de sua aposentadoria, ele já havia me falado sobre os mares inexplorados sobre os quais ele se propunha avançar. Os médicos mais avançados de fato, disse ele, estão apenas tateando no escuro no limiar do conhecimento real, sentindo a maçaneta, tocando a campainha. No máximo, ou seja, em casos de doença cerebral e distúrbio nervoso, tentamos chegar à mente do paciente e influenciá-lo, para que ele, não nós, possa exercer o poder de cura e curar o funcionamento imperfeito da parte material. É claro que isso é um tremendo passo à frente quando olhamos o que a ciência médica era há 20 anos, quando os médicos receitavam tônicos. Tônicos para curar os danos físicos causados por uma mente desordenada. Mas a mente em si não é mais do que um habitante subordinado, naquela casa de mistérios a que chamamos homem. A mente não é mais do que o criado que vem à porta, pega seu chapéu e casaco e lhe diz em 1 ou 2 palavras como o paciente tem estado. A mente não é o dono da casa, a quem você realmente veio ver, e que está sentado ali sozinho, mortalmente doente talvez, e em terror e escuridão, pois o dono da casa é o espírito. Temos que examiná-lo antes de podermos tocar a fonte dessas doenças. Quanto mais longe a ciência avança, mais certo é que há um mestre sentado dentro de si, para quem a mente é apenas o servo.
Quanto ao corpo, os tecidos, os nervos, a matéria cinzenta, o que devemos dizer que é isso? Ora, não é mais do que as roupas do criado, seu casaco e suas botas. Não vou permanecer no corredor falando com a mente, o criado, por mais tempo. Vou deixá-lo lá e vou direto para a enfermaria. Serei chamado de todo tipo de nomes, charlatão, espiritualista, o que quiserem, mas não me importo nem um pouco com isso. Além disso, sei muito bem que meus colegas ainda ficarão felizes de me chamar quando estiverem confusos, e espero estar melhor equipado para ajudá-los. Não rejeitarei nenhum caminho da selva sem explorá-lo. Nem bruxaria, nem possessão demoníaca, nem todos os mitos que a ciência pensa que já destruiu. Em sua própria origem, tudo deve ser espiritual. Seja um cometa, uma dor de dente ou um gênio. Assim como a sugestão mental tomou o lugar dos tônicos, também a cura espiritual deve tomar o lugar da sugestão mental. O espírito é a manifestação original de Deus no homem. E é na oração e na fé que toda a ciência da cura um dia descansará. Mas, primeiro, temos que investigar as condições, o entorno e a vida. Por esses 2 anos, então, que se seguiram à sua aposentadoria, Rupert se entregou a esses estudos de influências ocultas e espirituais, aprendendo sobre os poderes curativos contidos na sugestão mental, e tentando chegar até isso através dos mistérios mais elementares e essenciais do homem, deixando o servo, como ele havia dito, no corredor da casa, enquanto ele foi mais além, na presença do dono da casa. Com muita frequência durante esses cigarros antes de ir dormir, que se multiplicavam pela noite, ele me contava histórias que não facilitavam a hora de dormir. Nada era extravagante demais para suas investigações. Bruxaria, espiritismo, satanismo, o toque curativo e, sobretudo, a possessão demoníaca foram os temas desse estudo, que foram mais profundos no organismo humano do que na mente. Não havia mito ou superstição explodida que ele não examinou, para ver se a explosão tinha sido completa e devastadora, ou se entre os entulhos não restavam alguns grãos de coisas sólidas que ainda permaneciam intactas. Embora a ciência tivesse afirmado que um sopro de fumaça espalhada era tudo o que existia. Consequentemente, esta noite, quando Frank Hampton tinha ido para a cama, eu estava bastante preparado para descobrir que Rupert tinha algo a dizer. Algumas suposições perigosas que tinham iluminado suas investigações, mas ainda porque eu não o tinha visto por algumas dezenas de noites. Você recebeu a mensagem que deixei em sua casa? Ele perguntou abruptamente enquanto a porta se fechava atrás de seu primo. Não, não estive em casa, mas seu criado me disse que você tinha me pedido para entrar, respondi. Sim, eu pedi. Você fez exatamente o que eu queria. Em meu bilhete, pedi que você entrasse e observasse meu primo, e me dissesse sua impressão. Eu vi que você não podia deixar de observá-lo. Então agora, deixe-nos ter a sua impressão. Muito francamente, todas? Perguntei. Com certeza. Eu nunca vi ninguém tão terrível. Tão terrível? Exatamente como? Ele perguntou. A própria intensidade do meu sentimento sobre Hampton desfocou o contorno do mesmo, e eu parei tentando dar uma forma definitiva a ele. Incomparavelmente terrível, respondi. Assassino, eu acho. Assassino por diversão. Eu me senti como Fifi. Eu vi que sim, acrescentou ele. E suspeito que você está certo. Você e Fifi. Ele andou 1 ou 2 vezes pela sala. Depois sentou-se e se acomodou tranquilamente. Você o ouviu perguntar sobre a minha gata? Disse ele. Ele a matou ontem à noite e a enterrou no jardim.
Mesmo depois da conversa sobre o assassinato, houve algo grotesco, algo absurdo, que só acrescentou horror ao assunto. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Precisamente o que digo. Aconteceu que dormi muito mal ontem à noite. Porque, de fato, estava pensando em Frank. E me perguntando se eu estava no horrível caminho que me mostraria o que o afligia. Cerca das 3 da manhã, ouvi a porta do jardim sendo aberta. A janela do meu quarto, que estava aberta, está logo acima dela. A ideia de assaltantes me ocorreu e, sem acender minha luz, eu fui e olhei para fora. Havia uma luz brilhante e clara, e vi Frank sair de casa carregando algo branco em seu braço. Ele o pousou para buscar uma pá na casa de ferramentas, e eu vi o que era. Ele desenterrou um par de plantas com pedaços de terra ao redor de suas raízes, trabalhando lentamente, pois ele só podia usar um braço. Ele enterrou a gata na escavação e, muito cuidadosamente, replantou as margaridas sobre ela. Então, mais terrivelmente ainda, ajoelhou-se junto à sepultura e eu pude ouvi-lo soluçar. Chorando? Eu perguntei. Sim, o que ele disse de noite é, ou era, perfeitamente verdade. Ele costumava se dedicar aos cães e, de fato, a todos os animais, especialmente aos gatos. Agora, ontem à noite, no jardim, ele estava em seu roupão. Bem, nesta manhã, quando ele desceu para o café, ele disse que seu nariz havia sangrado bastante. Ele estava inquieto com isso, e eu fui até seu quarto e encontrei uma grande quantidade de sangue em sua bacia. Seu roupão estava estendido em sua cama, e lá também havia mais sangue e uma grande quantidade de pelos de gato. Eu disse a ele para não pensar mais nisso. Não havia nada no mínimo alarmante e, quando ele saiu, para ter certeza, eu desenterrei as margaridas pela segunda vez. Abaixo, encontrei o corpo da minha pobre gata. Ele tinha cortado sua garganta. Ele mataria Fifi se pudesse. Ele anseia por isso. Mas o sujeito é um demônio? Respondi. Por enquanto ele é um demônio, ou algo muito parecido. Ele não era até o dia em que quebrou seu braço. Reze a Deus para que ele deixe de ser o que ele é. Até o dia que ele quebrou o braço? Eu perguntei. Sim. Agora você quer ouvir a mais selvagem e extravagante história que eu acredito ser literal e terrivelmente verdadeira? A respeito disso? Exclamei. Claro que sim. Além disso, você está disposto a ficar acordado até tarde da noite para o dia? Pode haver alguma evidência confirmatória sobre minha teoria. Eu espero Reed, o médium, aqui às 12. Há tempo para que lhe dê minha teoria antes que ele venha. Até qualquer hora, eu disse. Ótimo. Então escute. Ele falou devagar, colocando as mãos sobre os olhos, como tantas vezes faz quando quer fechar todos os distúrbios externos e se concentrar na história de um caso. Há 2 meses, como você deve se lembrar, um homem chamado James Rawls foi enforcado em Beltonborough pelo atroz assassinato de sua esposa. O ato aparentemente não teve qualquer objetivo. Não houve nenhuma discussão. E depois que foi feito, ele às vezes parecia estar angustiado com o crime, soluçando e chorando. Às vezes, se vangloriando dele e contando com gosto. Não havia qualquer dúvida sobre sua culpa, apenas sobre sua sanidade. E com relação a estes acessos de remorso e prazer, poderiam ser assumidos a fim de produzir a impressão de que ele não era responsável pelos seus atos. Ele foi examinado por um especialista do governo que me pediu para descer com ele e formar minha conclusão. Nenhum de nós pôde encontrar nenhum outro sintoma de insanidade a seu respeito. Mas havia uma certa conjetura em minha cabeça sobre o que chamamos de história do caso. E parei em Beltonborough por 1 dia ou 2, a fim de fazer mais observações.
Quando eu estava tendo uma entrevista com ele, de repente lhe fiz esta pergunta: Você começou matando moscas? Normalmente, ele estava bastante mal-humorado e silencioso, e muitas vezes não respondia. Mas quando lhe perguntei isto, seus olhos brilharam, e ele disse: Sim, primeiro moscas, e depois gatos e cães. Depois disso, eu não consegui tirar mais nada dele, mas eu tinha conseguido o que eu esperava conseguir. Em todos os outros aspectos, ele estava, até onde eu podia julgar, perfeitamente são. E dificilmente era possível chamá-lo de maníaco homicida, pois ele nunca antes havia mostrado sinais de querer tirar uma vida humana. Como era, ele tinha cometido um assassinato atroz. E se ele tivesse sido calado como um maníaco homicida, não creio que haja qualquer dúvida de que até este momento ele já teria matado um carcereiro. Agora, nenhum homem em um ataque de raiva está completamente são. E ainda assim, não comutamos a sentença daqueles que mataram outro, quando estavam fora de si pela paixão. E James Rolls não tinha nem mesmo essa extenuação. Ele foi enforcado. Mas me sinto convencido de que Frank está sofrendo de uma fase inicial da doença de James Rolls. Também estou convencido de que o enforcamento de James Rolls o infectou com isso. O enforcamento de James Rolls o causou? Perguntei. Não duvido disso, como você verá quando eu apresentar minha teoria. Mas espero provar que minha teoria está correta, e espero curar meu primo. Rupert sentou-se e olhou para mim enquanto dizia isto. Depois afundou novamente em sua cadeira e, como antes, cobriu os olhos com as mãos. Agora, para a teoria, há uma colina muito íngreme em Beltonborough, com um canto afiado e perigoso, logo após o portão da prisão. Praticamente no momento em que James Rolls estava sendo levado para a forca, Frank desceu a colina em sua bicicleta, para pegar um trem rumo à cidade. Ele derrapou e caiu do lado de fora da prisão, e sofreu uma fratura exposta em seu braço direito. Era importante que ele fosse movido o mínimo possível, e o levaram diretamente para a enfermaria da prisão, onde foi administrado clorofórmio e o cirurgião da prisão recolocou seu braço. Foi uma fratura muito grave, e ele ficou sob anestesia por um tempo considerável. E quando ele voltou, ele estava mudado. Parecia como se outro espírito tivesse tomado posse de seu corpo. Ele não era mais a mesma pessoa. De ser um menino encantador, ele se tornou algo infernal. Rupert sentou-se novamente e olhou para mim. Há uma teoria, disse ele, que em certas condições, como um profundo transe mesmérico ou sob a estupefação de alguma anestesia completa, os laços que parecem unir tão indissoluvelmente o espírito de um homem à sua mente e seu corpo são estranhamente afrouxados. A condição aproxima-se da morte temporária. Muitas vezes, sob anestesia, o batimento do coração está quase suspenso. Muitas vezes, a respiração está quase suspensa. E isto aconteceu com Frank sob clorofórmio naquela manhã. A conexão entre seu espírito e seu corpo foi afrouxada. Há outra teoria que você deve considerar também. Está provado, creio, além de qualquer dúvida, que no momento da morte, particularmente de uma morte súbita e violenta, o espírito, embora separado do corpo que habitou, não sai imediatamente de suas proximidades, mas permanece pairando perto de seu alojamento descartado, do qual foi expulso. Bem, naquela hora em que o espírito de Frank estava mantendo apenas um aperto relaxado em seu corpo, outro espírito, violento e forte, estava próximo. Um espírito que acabara de ser desencarnado. E acredito que o espírito de James Rolls entrou e tomou posse. Senti naquele momento o que senti antes e desde então, ou seja,
uma agitação de horror na minha cabeça, que fez meu cabelo mexer. Você pode vê-lo muitas vezes em cães. Eu o tinha visto esta noite em Fife, quando o terror ou a raiva eriçam os pelos. Mas a experiência foi apenas momentânea. E a chama desta coisa, sua qualidade horrível e flamejante, me envolveu intensamente. E como Reed pode ajudar? Eu perguntei. Ele pode ser capaz de testar para nós parte, de qualquer forma, da minha teoria. Ele é um médium extremamente poderoso, na maneira de produzir formas materializadas de espíritos. E eu acredito que ele seja honesto e de mente elevada. Agora, se o corpo de Frank está possuído por esse espírito assassino, é pelo menos possível que o próprio espírito de Frank, agora livre e desalojado, esteja pairando perto de sua verdadeira residência. Vamos perguntar se o espírito de Frank Hampton está aqui. Perguntaremos se ele pode assumir uma forma material. Se Reed puder produzir esta materialização, sem dúvidas, usará a aparência de Frank. Vamos tentar, de qualquer forma. Ah, sem dúvida é esse Reed. Uma batida muito suave soou na porta da frente, logo fora da sala, e Rupert se levantou. Eu disse a Reed para não tocar, com receio de que Frank o visse. Eu vou deixá-lo entrar. Ele saiu da sala e em outro momento voltou com o médium. Um homem pequeno, de aparência perfeitamente comum, presunçoso e próspero. Então, eu encontrei seus olhos e senti que ele não era mais um homem comum. Eles pareciam olhar para fora e através e além. Em poucos minutos, Rupert, que já havia se reunido muitas vezes com Reed, explicou o que era necessário. Ele lhe disse que desejávamos saber se o espírito de Frank Hampton estava por perto e, em caso afirmativo, se poderíamos nos comunicar com ele, ou vê-lo. Isso era tudo. Reed fez apenas uma pergunta. O espírito de Frank Hampton esteve muito tempo fora de seu corpo? Rupert hesitou por um momento. Acredito que ele tenha ficado fora de seu corpo por cerca de 2 meses, respondeu. A luz elétrica foi apagada, mas o brilho do fogo era suficientemente forte para fazer um crepúsculo vermelho na sala. Pude ver claramente o perfil do médium, preto contra aquela iluminação, o encosto da cadeira em que ele estava sentado, o rosto cheio de Rupert, o reflexo de luz no vidro dos retratos e, com perfeita distinção, Fife, que se enrolou sobre o tapete da lareira. Quase imediatamente, o médium entrou em transe e vi sua cabeça inclinada sobre o peito. E ouvi sua respiração, que estava curta e ofegante, enquanto ele passava para a inconsciência. Depois ficou calma novamente. Quanto tempo ficamos ali sentados em silêncio, sem que nada sobrenatural ocorresse, eu não sei. Mas pareceu-me que não passaram muitos minutos antes que um estrondo muito alto soasse na mesa, que começou a tremer sob nossas mãos. Então Rupert perguntou: O espírito de Frank Hampton está aqui? Houve o assentimento de 3 batidas. Podemos vê-lo? Perguntou ele. Houve 2 batidas e, após uma pausa, uma terceira. Novamente, nos sentamos em silêncio. Desta vez por um período muito mais longo, e acho que o relógio na lareira 2 vezes soou o 1/4 de hora. Então, da direção da porta, soprou uma corrente de ar muito fria sobre a sala, e as cortinas da janela se mexeram com ela. Fife, imagino, também sentiu, pois ela se sentou, espirrou e se aproximou um pouco mais do fogo. Ao mesmo tempo, eu estava inteiramente consciente de que havia algo ou alguém na sala, que não tinha estado lá antes. Não tinha entrado pela porta, pois quando a corrente de ar começou a soprar, eu olhei para ela, e certamente não tinha se aberto.
Então Rupert sussurrou. Olhe, está chegando. A cabeça do médium havia caído para trás, e sobre seu peito, na região do coração, apareceu uma área tênue e luminosa, dentro da qual havia alguma energia, alguma atividade. Corais e espirais de cinza, enrolados e entrelaçados, crescendo mais espessos e se estendendo, começaram a se acumular no ar. Durante algum tempo, não consegui perceber o que era que estava se formando no crepúsculo vermelho. Então, à medida que a materialização avançava, ela se definia como uma forma humana, envolta em alguma vestimenta nebulosa e opaca. No topo, acima dos ombros agora bastante formados, subia o contorno de uma cabeça. As feições crescendo a cada momento, mais distintas formavam a sua face. E, pálida e silenciosa, desvanecendo-se na escuridão, estava a cabeça e o tronco de um ser humano. O rosto era claramente reconhecível. Havia passado uma hora desde que eu tinha olhado para aqueles traços. Mas trazia uma angústia tão dolorosa, nas curvas daquela bela boca e nos olhos torturados, que a minha garganta trabalhava por piedade e compaixão. Então, Rupert falou. Frank? A cabeça se curvou, os lábios se mexeram, mas eu não ouvi nada. Por que você não está em seu corpo? Perguntou ele. Desta vez, veio um sussurro apenas audível. Não posso, não posso. Alguém está lá, alguém terrível. Pelo amor de Deus, me ajude. O rosto branco e angustiado ficou mais convulso. Não posso suportá-lo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Desviei o olhar daquele rosto por um momento para a lareira, onde um barulho repentino atraiu minha atenção. A Fifi estava sentada com o olhar voltado para cima. E o barulho que eu ouvia era o bater alegre de sua cauda. Em seguida, ela se adiantou cautelosamente, ainda olhando para a imagem que uma hora antes havia levado um frenesi de raiva e terror, proferindo pequenas lamúrias ansiosas, buscando atenção. Finalmente, ela estendeu uma pata e deu um breve sussurro de um latido com o qual ela exige a atenção de seus favoritos. E se eu estivesse inclinado a duvidar antes, acho que agora estaria convencido de que aqui, em alguma manifestação irrefutável, estava o verdadeiro Frank Hampden. Mais uma vez, Rupert falou. Farei tudo o que o homem pode fazer, Frank, e pela graça de Deus, nós vamos restaurá-lo. A figura lentamente se desvaneceu. Parte dela parecia retirar-se de volta para o médium. Outra parte se dispersou no crepúsculo. Em pouco tempo, o fôlego de Reed voltou a crescer rapidamente e a se esforçar, enquanto ele desmaiava de transe. Então, encharcado em suor, ele voltou a si mesmo. Rupert lhe disse que a sessão havia sido um sucesso, e então, acendendo a luz novamente, todos nós ficamos quietos, enquanto o médium se recuperava de sua exaustão. Antes de ele partir, Rupert o encarregou de se manter pronto para uma nova sessão no dia seguinte, caso lhe fosse telefonado. E quando ele se foi, nós levamos nossas cadeiras para a lareira, enquanto Fifi foi farejar a sala, como se estivesse procurando por vestígios de um amigo. Durante muito tempo, Rupert sentou-se em silêncio, franzindo o rosto para o fogo, fazendo-me algumas perguntas de vez em quando, para se certificar de que nossas impressões tinham sido idênticas. Então, ele pareceu tomar uma decisão. Eu o farei, disse ele. Pelo menos, farei a tentativa. Aquele era Frank que acabamos de ver. Até este momento,
minha teoria está confirmada. Claro, há um risco. Há um risco terrível. Mas, Arcdale, será que ninguém correria qualquer risco para curar a angústia que vimos? Esse era um espírito humano, um homem, desencarnado mas não morto. E sabe que sua morada terrena está sendo contaminada e profanada por esse ocupante assassino. Ele vê os horrores que suas próprias mãos trabalham. O cérebro que era seu agradável servidor está planejando coisas piores ainda. Não posso duvidar que isso seja assim. Nenhum homem razoável pode duvidar de uma coisa tão incrível e tão condenável. Mas, se a luta que deve haver for demais para o corpo que procuramos libertar, bom Deus, que história para o inquérito do legista. Você quer dizer que está arriscando a morte de seu primo? Eu perguntei. Necessariamente. Quem pode dizer o que vai acontecer? Mas isso não é tudo. Pois de que natureza é o espírito que esperamos expulsar do corpo daquele pobre rapaz? Um espírito forte e desesperado, ou nunca poderia ter tomado posse dele. Ele se agarrará com toda a sua força àquilo que usurpou. E se o expulsarmos, se Deus nos ajudar a fazer isso, que terrível e maléfico poder estará mais uma vez no exterior. Mas não podemos evitar isso. Há uma justiça santa e uma reparação a ser feita. E não podemos contar o custo. Agora, deixe-me pensar de novo. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala. Ora murmurando para si mesmo, ora falando em voz alta, como se estivesse discutindo comigo. É um risco terrível também para Reed. Sobretudo para Reed, pois ele estará em transe profundo. O poder da fé que podemos exercer deve defendê-lo antes de tudo. No entanto, não podemos chegar a Rawls sem o médium. É claro que devo contar tudo a Reed e perguntar-lhe se ele correria o risco. Ele pode se recusar, embora eu não ache que vá, pois há a coragem de um santo naquele homem. Depois está Frank. O corpo de Frank, quero dizer. Deve estar absolutamente inconsciente quando a operação ocorrer. Nenhum nervosismo humano poderia suportá-lo. Nem com aquele demônio na posse ele consentiria isso. Profunda, a mais profunda inconsciência possível. Por Júpiter, aquela nova droga alemã, que parece ser segura o suficiente e que certamente produz um sono que chega mais perto da morte. Parece atordoar o próprio espírito em si. Raio Campine, é claro. Não me diga que você ainda não ouviu falar disso. Também não tem gosto. É bom que as classes criminosas não consigam se apoderar dela. Bem, aqui estamos nós. Oração e fé em um poder todo-poderoso. Ilumina nossas trevas, suplicamos-te, Senhor. Ele também o faz se nossos motivos estiverem certos. Esse é um dos poucos fatos sobre os quais podemos estar bastante seguros. Você pode correr muitos riscos se acreditar totalmente nisso. De repente, todo o fardo da perplexidade e do pensamento ansioso parecia retirado de sua mente. Irei ver Reed amanhã de manhã. Acredito que ele consentirá quando souber tudo. E você? Você quer ver o fim disto? E olhar para a glória de Deus? Venha se quiser. Mas se vier, você deve estar preso ao mais alto nível de confiança e serenidade de que você é capaz. Sim, esteja aqui. Você acredita que todo mal, por mais mortal e poderoso que seja, é totalmente inferior, em calibre e poder de luta, contra o bem? Também vou gostar de um amigo ao meu lado. Talvez eu não deva insistir nisso como razão, pois não quero que nenhum sentimento pessoal o influencie. Só venha se você quiser testemunhar o poder de Deus. Não o de Reed, não o meu. Nós não somos nada, exceto os meros canais musgosos.
Por um momento, ele fez uma pausa, e eu sabia que ele mesmo estava vacilando, na fraqueza da carne. Mas instantaneamente, ele voltou a se recompor. Há apenas um poder que não pode falhar, ele disse. O inferno se desfaz em fragmentos contra ele. Na manhã seguinte, recebi uma nota de Rupert, dizendo que Reed havia concordado, e me pedindo para entrar em sua casa pontualmente às 2:30, se eu estivesse decidido a estar com ele. Quando cheguei, encontrei Rupert e Frank Hampden sentados com seu café no escritório. Hampden tinha acabado de beber o dele. Não há um lar para gatos em algum lugar em Battlesea? Perguntava ele. Vou procurar um novo para você, pois o seu parece ter desaparecido completamente. Ele bocejou. É um hábito fraco ir dormir depois do almoço, mas eu realmente acho que vou tirar uma soneca. Tenho uma inclinação espantosa para isso. Dê-me meia hora, e depois vamos até a casa dos gatos e pegaremos um grande gato gordo. Achei que Rupert já havia dado ao seu primo a dose de raio Campine. Mas quando este último estava puxando uma cadeira para que não precisasse enfrentar a luz, ele falou: Faça um bom trabalho, Frank, e deite-se no sofá. Sempre nos sentimos apertados se formos dormir em uma cadeira. As pálpebras de Hampden já estavam cedendo, mas ele se arrastou fortemente para o sofá. Tudo bem, murmurou ele. Desculpe-me por ser tão rude, Sr. Artdale, mas eu devo ter apenas 40. Eu me pergunto por que 40. E imediatamente ele foi dormir. Rupert esperou um momento, mas Hampden não voltou a agitar-se. Então ele saiu e voltou com Reed, que estava esperando em seu quarto. Todas as explicações já haviam sido dadas, e em silêncio escurecemos o quarto, puxando as grossas cortinas sobre a janela. Apenas um pouco de luz vinha de suas bordas, mas, como na noite passada, a luz do fogo tremulava nas paredes. Então Rupert trancou a porta e tomamos nossos lugares em torno da mesa. Nas tuas mãos, Senhor, entregamos nossos espíritos, disse ele. Passados muitos minutos, a cabeça do médium caiu para a frente, e depois de uma pequena luta, ele entrou em transe. O espírito de James Rawls, disse Rupert. No silêncio que se seguiu, pude ouvir a lenta respiração de Hampden, enquanto ele dormia naquela remota inconsciência. Uma fenda de luz da janela caiu sobre seu rosto, e eu pude vê-lo muito distintamente. Então, ouvi-o respirar mais rápido, e um estremecimento passou por ele, sacudindo o sofá onde ele estava deitado. Seu rosto, até então sereno e tranquilo, começou a se contorcer. Ele não consegue acordar, sussurrou Rupert. Eu lhe dei a dose completa. Então, na porta, mas na direção do sofá, veio uma rajada de vento gelado e, simultaneamente, um estrondo na mesa. É James Rawls? Perguntou Rupert. 3 batidas lhe responderam. Então, em nome de Deus, disse Rupert, em voz alta e firme, venha de onde você está e se manifeste. De repente, Hampden começou a gemer. Sua boca mexeu e ele cerrou seus dentes. Uma convulsão horrível tomou seu rosto, uma distorção de dolorosa agonia, como aquela que às vezes se agarra um moribundo, cujo corpo se apega desesperadamente ao espírito que está emergindo dele. Um guizo e um engolir sufocado saíram de sua garganta, e a espuma se acumulou em seus lábios. É aí que você está, James Rawls, disse Rupert em voz alta de exultação. Em nome de Deus, saia! As convulsões se redobraram.
o corpo se contorceu e se curvou como de um homem envenenado. Em volta do rosto, mais brilhante sobre a boca, formou-se uma luz esverdeada pálida, corrupta e horrível. Começou a se transformar em linhas e curvas, descendo e entrelaçando-se e crescendo em altura, como uma coluna luminosa construída sem mãos. Na escuridão, definiu-se uma forma humana. Até que no ar, logo acima do corpo em repouso, ficou completo. Com seu surgimento, as convulsões e gemidos diminuíram, e no final, quando este envolto em semblante de um homem golpeado, com cara de tal crueldade assassina que estremeci quando olhava para ele, logo ele ficou totalmente modelado e acabado. O corpo de Frank Hampden ficou imóvel, naquele sono que estava mais próximo da morte. Então, a voz de Rupert falou novamente, de forma clara, segura e triunfante. "Vá embora, James Rawls!" gritou ele. Muito lentamente, o espírito materializado começou a se mover, flutuando como um balão em um ar quase sem vento. Lentamente, ele se dirigiu até nós, com seus olhos fixos no médium inconsciente, e se acendeu com um propósito terrível. Sua boca curvou-se em algum tipo de sorriso infernal. Chegou bem perto dele, como se fosse sugado ali, e a borda de seu contorno começou a se estender na sua direção, como um pequeno redemoinho de água puxado para dentro de uma pia. Até que o final do mesmo acabou de tocá-lo. "Em nome do mais santo e pelo poder do mais alto, eu lhe ordeno que vá para o lugar que ele designou a você." Então, só posso descrever o que aconteceu dizendo que algum choque cegante e ensurdecedor, esmagando todos os sentidos, sacudiu a sala. Ele saltou em uma chama de luz, o som de um trovão rasgou o ar, e mesmo assim eu sabia que tudo isso vinha de dentro. Era o eco da crise espiritual que nos rodeava, e que se manifestava no sentido corporal. E o silêncio na noite polar congelada foi bem sucedido. Então, mais uma vez, uma luz começou a ser construída sobre o corpo de Hampden, que estava totalmente imóvel ao lado das cortinas. Moldou-se, embora de forma muito tênue, no contorno de um homem. E isto parecia ser arrastado para dentro e absorvido por aquela figura imóvel. Esperamos até que ela desaparecesse por completo. O médium se agitou e lutou. "Está terminado", ele disse, e colocou sua cabeça sobre seus braços. Rupert levantou-se e puxou as cortinas para trás. Do lado de fora da porta vieram arranhões e lamentos, e logo ele a destrancou e deixou a Fife entrar. Ela saudou a todos de forma exuberante, depois veio até o sofá, farejou e pulou em cima dele, abanando a cauda. Foi só no final da tarde que Frank Hampden voltou a si mesmo. Um belo espírito surgiu dos olhos daquele alegre rapaz. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.